Fala galera, Romerinho chegou com mais uma história aleatória para vocês e hoje eu vou dar contexto para sua sexta-feira. Pois é, porque por trás de um copinho de cerveja tem muito mais história do que você possa imaginar. A cerveja nasceu com os primórdios da civilização. Ela acompanhou o desenvolvimento da humanidade e já foi considerada sagrada por muitos povos por aí. Você duvida disso? Não, então peraí. Ô garçom, traz a vinheta pra gente, garçom. Então, para começar, eu quero que você saiba desde já que nenhuma boa história começa com um copo de leite. Brincadeira, várias histórias começam com um copo de leite. Mas a cerveja, que é o nosso personagem aqui, esteve presente nos principais momentos de toda a história da humanidade. Isso não é papo de boteco, não. Isso é verdade. Eu vou te provar aqui. Para começar, você sabia que a cerveja estava presente numa das maiores revoluções da história da humanidade? Pois é, a Revolução Agrícola, a que fez a transição do período paleolítico para o período neolítico. O que é isso? O que você está falando? É o seguinte, em determinado momento na pré-história, o homem teve que se sedentarizar, ou seja, cultivar o solo. E a partir daí nasceu a agricultura. Os homens começaram a ficar em residências fixas. E aí adivinha qual foi o primeiro produto agrícola que o homem cultivou? Se você pensou em arroz com feijão, pensou errado! A gente está falando de centeio, de trigo, de malte e de cevada. Ou seja, cerveja. E por acaso, esses grãos foram usados para fazer a tal da cerveja. A tal da bebida forte que era muito consumida nos primeiros povos da Mesopotâmia. É isso mesmo, a Mesopotâmia, galera. E é o seguinte, estudar pré-história é sempre um negócio complicado, porque a gente não tem muitas fontes escritas. Esse é o nosso maior problema quando a gente vai se debruçar sobre antigos povos e civilizações. Mas adivinha, um dos primeiros povos a desenvolver a escrita foram os sumérios, mais ou menos há 4000 a.C. E aí eu te desafio a adivinhar qual foi a primeira coisa que os sumérios resolveram colocar na argila. Ou seja, cerveja. Pesquisadores dos sumérios antigos afirmam que existem pelo menos 160 símbolos pictográficos que representam a cerveja. Porque os sumérios eles produziam e comercializavam entre suas cidades e estados. Portanto, era muito importante para eles registrar as receitas e o comércio que eles faziam entre si. Então, a invenção da escrita, ela mesma, foi feita por um homem com um copo de cerveja na mão. E não para por aí não, porque a cultura dos sumérios é registrada em blocos de argila também. E logo os sacerdotes vão dar uso dessa escrita para falar sobre seus deuses, sobre suas tradições e sobre seus antigos reis. Logo a gente vai descobrir sobre uma muito importante deusa para os sumérios, que era a deusa chamada Ninkasi, a deusa da fertilidade, dos grãos e da cerveja. O povo mais conhecido da antiguidade a produzir cerveja foram os babilônicos, principalmente depois que eles estabeleceram um império centralizando a administração na cidade da Babilônia. Um império que percorria toda a Mesopotâmia, que foi unificado pelo rei Hammurabi. Olha, esse cara era tão poderoso, mas tão poderoso, que ele queria estabelecer uma única lei sobre todos os seus domínios. Então, ele resolveu aproveitar a escrita dos sumérios e criar um código de leis que seria implementado em todas as partes. O código ganhou o nome dele e o famoso Código de Hammurabi logo começou a entrar em vigor com severas legislações sobre cada parte do seu império. E a principal lei desse código previa uma pena capital para qualquer crime que fosse cometido. Era o famoso olho por olho, dente por dente, ou conhecido também como a Lei de Talião. Uma lei severa que puniria qualquer crime que ocorresse durante o Império de Hammurabi. O curioso é que o Código de Hammurabi ele era bem específico quanto à produção de cerveja e à organização dessa produção na Babilônia. Ele previa uma receita padrão para a produção e se o taberneiro diluísse a cerveja para vender ou produzisse uma cerveja de péssima qualidade, ele seria condenado à morte.
Agora você imagina essas cervejas chocas do carnaval, aquela promoção 3x10 de latão que você não aguenta beber. Queria ver nisso, hein? Imagina só! Brincadeiras à parte, dá para perceber como a produção de cerveja era importante para a Babilônia nesse período por conta da severidade dessa pena. Inclusive, alguns desses taberneiros condenados à morte diziam que eles eram afogados na própria cerveja de má qualidade que eles produziam. Aliás, esse tipo de execução até vai se tornar um pouco comum posteriormente. O caso mais famoso dessa execução seria na Idade Média, quando o Duque de Clarence George York, depois de trair o seu próprio irmão, o rei Eduardo IV de York da Inglaterra, foi condenado à morte, afogado num barril de vinho. Aí o vinho é a adaptação inglesa da parada. A cerveja continua tendo uma importância danada para o Império Babilônico, tanto que há relatos do próprio Heródoto, historiador grego que vai visitar a Mesopotâmia, e ele é recebido nos jardins da Babilônia e servido copos de cerveja junto com os outros viajantes. Agora você pega esse visu, você naquele calor do Oriente Médio, um deserto danado, você chega na Mesopotâmia, jardim da Babilônia, cachoeira artificial, aquele visu você já tá como? E ainda te bota uma gelada para tu olhar essa vista? Nabucodonosor não tava de bobeira não, galera. Meu irmão, é o paraíso. Babilônia, irmãos! Infelizmente, a história da cerveja sofre uma reviravolta daqui para frente. Isso porque, com a expansão do Império Romano, esses povos do Oriente Médio foram ou dominados ou entraram em colapso. E os romanos, eles são mais chegados no vinho, que é uma cultura muito mais tradicional do Mediterrâneo. Primeiro começou com os gregos, para depois ser difundido por todas as províncias romanas no entorno do mar Mediterrâneo. Os gregos, inclusive, já cultuavam há muito tempo o deus do vinho, chamado Dionísio. E essa tradição do vinho vai ser herdada pelos romanos, que vão cultuar o deus Baco, também do vinho, e um deus muito festejado pela população romana. A coitada da cerveja ela foi depreciada pelos romanos. E ela só sobreviveu às margens do Império em terras dos germânicos. Os germânicos que para os romanos eram considerados bárbaros. A cerveja vai ser associada aos hábitos desses bárbaros e também aos hábitos das classes inferiores. Classes inferiores em Roma seriam os clientes, os colonos e até os plebeus, que por muito tempo passaram a cultuar uma deusa chamada Ceres. A Ceres era a deusa da fertilidade e dos grãos. Inclusive dizem que a cerveja vem de Cerevisia, ou seja, a bebida de Ceres. Obrigada, Ceres! Enquanto isso, o vinho era apreciado pelos patrícios, pelos senadores, pela alta cúpula do imperador, ou seja, pela elite romana. E ele era apreciado também pelos cristãos. Isso é muito esquisito, sabe por quê? Porque os cristãos, eles foram perseguidos por mais de 300 anos. Os cristãos, eles desafiavam o poder do imperador. E por muito tempo os imperadores perseguiram esses cristãos, até que no século IV, o imperador Constantino resolveu se converter ao cristianismo. Pois é, o cara ele promulgou um édito em que concedia liberdade religiosa aos cristãos. E assim, os cristãos puderam se organizar e reformular a religião deles. E aí eu aposto que vocês já ouviram falar aquela história de que Jesus transformou a água para o vinho, certo? Então, era um rolê meio doido, Jesus estava lá na Galileia, os cristãos contam, quando ele chegou num casamento, estava faltando vinho. E aí a galera chegou e falou, pô, Jesus, não vai ter vinho hoje, o que a gente faz? Calma, meus filhos, tragam um jarro de água para mim. Qual é, Jesus, o que tu vai aprontar? Aí ele botou a mão em cima do jarro e converteu a água para o vinho. Então, pesquisadores recentemente têm afirmado que, na verdade, não foi bem assim que aconteceu. Dizem que a tradução do aramaico antigo do Evangelho de João, na verdade, dizia que Jesus transformou a água em uma bebida forte, e não especificamente em vinho. E vamos recapitular. A Galileia fica na Palestina. A Palestina fica muito próxima da Mesopotâmia. Uma região seca, uma região péssima para produzir a uva. Ou seja, Jesus pode ter transformado a água em cerveja. Ou seja, cerveja.
Mas você pensa, uma religião que nasceu no centro de Roma, considerar que Jesus transformou a água em cerveja, que fazia parte da cultura dos bárbaros, não fica legal para a história. Mas apesar disso, na Idade Média, além daquelas clássicas tabernas de mercenários, cavaleiros e tudo mais, a cerveja vai entrar também nos mosteiros. As tais das ordens de freios dominicanos, franciscanos, aqueles monges que faziam votos de silêncio e não podiam viver em comunidades, viviam em reclusão. A cerveja entrou lá. E esses monges muitas vezes recebiam viajantes, romeiros em peregrinação. E adivinha como eles eram recebidos nos mosteiros? Pois é, com um copinho de cerveja. Sabe por quê? A cerveja naquela época era muito concentrada. A produção dela era caseira. E ela era vista como um pão líquido. E ela ajudava os monges a manter a sua dieta diária de jejum. Os caras não podiam comer, mas tomar uma, eles conseguiam ficar de pé. É por isso que na Idade Média vão surgir vários santos populares, padroeiros regionais, que vão ser muito associados ao consumo de cerveja. Quer ver? São eles, por exemplo, São Nicolau, São Lucas Evangelista, que são protetores dos bêbados e andarilhos, Santa Brígida, que dizem que ela transformou uma banheira em cerveja, Santo Agostinho e até São Patrício, que, para quem não conhece, já deve ter ouvido falar de St. Patrick's Day. Por isso que todo mundo toma um bom chopp no dia de St. Patrick's Day, o grande padroeiro dos irlandeses. Fica a dica. O que é curioso é que por muito tempo na Idade Média, a cerveja ela foi produzida quase que de forma clandestina, nessa forma mais familiar, interiorana, regional, e ela só vai voltar a ter um valor de mercado com o renascimento comercial no final da Baixa Idade Média. Daí para frente, o mercantilismo vai agitar a economia da Europa e a cerveja passa a se tornar um produto, um commodity. A burguesia vai perceber rapidamente que a voz do povo é a voz do lucro. E é por isso que a cerveja vai voltar a ter valor durante a Idade Moderna. Agora, como a cerveja veio parar aqui em terras tupiniquins, é que a história fica interessante. O que acontece? O Brasil foi muito marcado por duas coisas durante seu período colonial. São elas a produção de açúcar e o monopólio português. Produção de açúcar fez com que o Brasil, principalmente, priorizasse a produção da cachaça. O monopólio português fez com que Portugal tentasse empurrar goela abaixo o vinho português de baixa qualidade que não era vendido lá para os europeus. O que vai acontecer? Esse relacionamento abusivo do Brasil com Portugal vai render muita confusão ao longo dos séculos. Mas tudo muda de panorama quando no século XIX a família real portuguesa vem parar aqui no Brasil. Em 1808, Dom João VI e companhia chegam nas praias de Salvador, fugidos de Napoleão Bonaparte e do seu avanço por toda a Europa. E quem que chega junto com os portugueses? A cerveja. Pois é, porque Dom João VI, assim que chegou em Salvador, assina o decreto de abertura dos portos. E a partir daí, a cerveja, que já era contrabandeada por mercenários ingleses, vai ser legalmente comercializada aqui nas terras brasileiras. O curioso é que com a abertura dos portos, o Brasil deixa de ser colônia e ganha mais autonomia para fazer os seus negócios. E é só por causa disso que a cerveja chega aqui. Seguindo essa lógica, para ter uma cerveja genuinamente brasileira, a gente teria que soltar ainda mais essas amarras, ou seja, fazendo a independência do Brasil. Tá vendo como faz para formar uma grande civilização? Um país independente que se preze só nasce depois das suas primeiras cervejarias. Já na década de 1830, a gente começa a ter as primeiras produções nacionais de cerveja, principalmente por conta de imigrantes ingleses e alemães. Agora, se você chegou até aqui e você quer saber por que Babilônia é Salvador, é o seguinte: Salvador foi a porta de entrada da cerveja no Brasil com a abertura dos portos por Dom João VI. Depois, Salvador foi o reduto final da Guerra de Independência contra os portugueses. E em Salvador a gente tem a nossa primeira heroína, a mártir da independência, chamada Joana Angélica, uma madre que defendeu seu convento de tropas portuguesas. E aí a primeira cervejaria de Salvador, por acaso, vai surgir em 1875, fundada por uma mulher que se chamava nada mais nada menos que Joana Angélica. E o que isso quer dizer? Nada!
Mas a Babilônia é Salvador e eu fico por aqui com mais uma história aleatória. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e deixa nos comentários qualquer coisa que você acha interessante pra gente falar aqui no História Aleatória. Eu aceito pedidos, hein? Garçom, traz aí pra gente mais alguma coisa.